Bem-vindos ao Harmonização Cerebral, que é o nosso podcast de saúde, longevidade e bem-estar. Eu sou a doutora Márcia Monteiro, dermatologista, estou formada há mais de 30 anos e hoje o podcast é super especial. Primeiro porque eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Pedro Sadi Rosa, que é endocrinologista. Ele está organizando o Centro de Longevidade do Laboratório Fleury. E ele é um convidado queridíssimo, porque foi indicado por uma grande amiga minha, que também é endócrino, doutora Rosa. Rosinha, beijo, querida. E, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, além do Pedro, que é maravilhoso, o tema que a gente vai abordar também é de extrema importância, e a gente inaugura um novo formato aqui do podcast. A gente vai ter blocos de 15 minutos, então vocês vão conseguir ouvir o tema de forma mais compacta, e facilita para todo mundo, acredito, né? Então, nosso tema hoje é diabetes, que é uma doença super prevalente, né, Pedro? Eu estudo antes, sabe? Eu vi que mais ou menos 6% da população mundial convive com essa doença, sendo que 90% desses indivíduos têm diabetes tipo 2. E o Pedro estava me perguntando uma coisa aqui antes, né, em off, e eu vou explicar. Você quer saber por que eu fiz o podcast, né, Pedro? Assim, primeiro, bom, obrigado por me receber, né? E eu queria te parabenizar pela iniciativa, né? Assim, é um podcast que aborda temas muito importantes, né? E aí eu queria saber mesmo de onde surgiu essa ideia. Então, eu fiz residência com a Rosa, né? Doutora Rosa Paula, que trabalha no Fleury também. E a gente faz um ano de clínica médica antes de ir para dermato. E eu estava lembrando outro dia, quando a gente vai para dermato, a gente tem uma prática muito mais focada nas doenças de pele. E evidentemente que a gente aborda os temas de doenças crônicas do paciente e tudo mais, mas não com a mesma profundidade de quando a gente estava lá na clínica. E eu sinto muito falta disso. Associado a esse ponto que eu gosto de estudar e gosto de me aprofundar em temas que são de saúde como um todo, eu vejo que hoje na rede social tem muita má informação, né? Uhum, É informação uhum, muito rápida, muita coisa e nem sempre de qualidade. uhum. E aí eu resolvi fazer o podcast e eu tenho Muito recebido legal. pessoas super interessantes porque eu faço uma curadoria cuidadosa. Então a gente escolhe pessoas que são muito sérias, embasadas em ciência, ligadas a instituições sérias. E assim foi a ideia. Muito legal. Parabéns, é isso mesmo. Ô, Márcia, você comentou da alta prevalência de diabetes, né? Sim, Trazendo aqui para o nosso país, a gente está falando de cerca de 16 milhões de pessoas que vivem com diabetes, né? Então, é um contingente bastante expressivo e, como você disse, 90% é diabetes tipo 2, né? Você deve ter ali mais uns 9% de diabetes tipo 1 e outros tipos de diabetes de maneira mais, uma frequência menor, né? E é uma condição crônica, não transmissível, que pode ser prevenida e tem muito tratamento disponível, né? Então é importante a gente falar sobre isso. sim. Você sabe que eu lembro da minha avó materna que descobriu o diabetes dela lá por volta dos seus 50, 60 anos. Minha avó era um sobrepeso, família italiana, então ela adorava, né, pão de linguiça, doce, massa, pão, enfim. E aí começou a conviver com aquilo, com aquela restrição imposta na dieta que ela gostava, não fazia exercício, e sempre eu via aquilo como um grande peso para ela, um sofrimento muito grande. Imagino que isso seja a realidade para muitas pessoas, né? Esse é um dos aspectos, né? Você tem razão, quer dizer, como toda condição crônica, a gente procura colocar o paciente no centro do cuidado e isso exige uma atenção, uma dedicação, muitas vezes eh, algum grau de administração, de manejo mesmo, né, que pode significar restrição de alguns alimentos ou de algumas coisas. E tudo isso, junto com a necessidade de muitas vezes monitorar a glicose, tomar as medicações, se for o caso aplicar insulina,
hoje é reconhecido como chamado da diabetes burden, né? Quer dizer, aquele estresse, aquela carga relacionada a toda essa informação, a todo esse manejo, né? É, quando eu contei essa história, é porque na época eu não sabia, mas hoje a gente sabe muito bem que o estilo de vida, né, a mudança no estilo de vida é super importante, tanto para o tratamento quanto para a prevenção, não é verdade, né? Então, a gente vai falar aqui depois sobre o tal do pré-diabetes, que eu acho um tema muito importante. Sim. E nesse aspecto, a mudança no estilo de vida pode ser o que resolve a questão aí, não é? Tá absolutamente certa, né, quer dizer, o tratamento, do diabetes, ele não é baseado apenas em medicações, né, em que pese que existem medicações fundamentais, né, mas, outros pilares, como o estilo de vida, são tão importantes quanto, né. Então, a atividade física, você mencionou, atividade física tem o potencial de, aumentar a sensibilidade à insulina, então as medicações ou a própria insulina que o indivíduo produz, funcionam melhor, né. Além do benefício intrínseco do exercício, independente da pessoa viver com diabetes ou não, né. Alimentação, não estou falando aqui só do peso, bem é relevante, mas a qualidade da dieta, né. A gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas tudo isso, são pilares fundamentais no manejo do diabetes, é isso Sim. mesmo. Me fala, essa questão eu tô muito interessada, essa coisa do pré-diabetes. Primeiro, eu gostaria que você falasse o que é o diabetes, como a gente diagnostica, de uma forma bem objetiva, Uhum, e depois o que é o pré-diabetes, que tanta gente fala: "Ah, eu estou pré-diabético". O que que é isso, sim, Pedro? sim. Então, diabetes é uma doença ou uma condição crônica, não transmissível, caracterizada por um aumento da glicemia. Sendo que esse aumento, então, crônico da glicemia tem o potencial de prejudicar o funcionamento, de órgãos e sistemas. A gente sempre lembra da questão do olho, do funcionamento renal e da parte cardiovascular. Então veja que a característica comum é o aumento da glicemia, e aí você tem vários tipos de diabetes, né, a gente falou um pouquinho sobre isso anteriormente. O pré-diabetes, ele não é uma doença, né, ele é um fator de risco para 2 coisas. Primeiro, para desenvolver diabetes. E, segundo, mas não menos importante, é também já um fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, o reconhecimento do pré-diabetes aliás, né, que assim, é importante destacar que esse aumento da glicemia, durante muitos anos, ele é silencioso, ele é assintomático, a pessoa não sente nada, né. Por isso que isso se conecta com a questão do pré-diabetes, no sentido de fazer o rastreamento. A gente tem hoje diretrizes bem estabelecidas como fazer esse rastreamento para poder identificar precocemente, e, se conseguir identificar na fase de pré-diabetes, tentar evitar o aparecimento do diabetes, propriamente dito. A evolução. E a síndrome metabólica, como é que fica nesse meio? É uma coisa que, engloba o diabetes ou não? Explica para a gente, né, que é leigo, para quem é leigo, para quem é médico que não atua na área. Sim, sim. A síndrome metabólica, como o próprio nome diz, né, é uma síndrome, quer dizer, é uma constelação, eh, de alterações metabólicas, que se, coloca como uma origem comum, né. Então a gente está falando aqui do aumento de peso associado a um aumento da cintura abdominal, medida no umbigo, né, na cicatriz umbilical, e que pode estar associado já com alteração de triglicérides, elevação de triglicérides, redução do HDL colesterol, que é o colesterol bom, né, aumento da pressão e aumento da glicose, da glicemia, mesmo que isso não configure ainda o diabetes mellitus, né, ou a hipertensão arterial sistêmica propriamente dita, né. Então, eu diria que a síndrome metabólica talvez seja um termo guarda-chuva, né, que tem alguma sobreposição com o pré-diabetes e com diabetes, né. Bom, qual seria a importância disso? O reconhecimento de que essas alterações também configuram fatores de risco
para desenvolvimento de condições crônicas como hipertensão, diabetes e doença cardiovascular. E todas as complicações, né? Sim. AVC, doença miocárdica Sim. e por aí vai, doenças vasculares, né? Sem Tem dúvida. muita consequência dessa síndrome, né? Sem dúvida. Quer dizer, a gente, claro, sempre gosta de tentar prevenir, né, o aparecimento de doenças, seria a prevenção primária, né? Se isso não for possível, prevenir o aparecimento de complicações, né? Prevenção secundária. E se isso não for possível, cuidar dessas complicações seria a prevenção terciária, né? Você está certíssimo. Então, a síndrome metabólica é fator de risco para isso tudo mesmo. E me diz uma coisa, Pedro, agora em tempos de vestibular, qual é a nota de corte para falar o senhor é diabético? Ah, perfeito. Então, os critérios para diagnóstico de diabetes, eles foram modificados recentemente, né? Assim, na verdade, manteve o que era anteriormente e se acrescentou um critério adicional. Então, o critério é pela glicemia, pela glicose no sangue, e você tem 4 situações onde você pode fazer esse diagnóstico, né? Se você tiver sintomas de hiperglicemia, são eles, né? Muita sede, muita fome, perda de peso, apesar de estar comendo bem, e muita produção de urina, né? São os 4 P's que a gente fala, né? Polidípsia, poliúria, polifagia e perda de peso. Se você tiver sintomas e uma dosagem de glicose acima de 200 miligramas por decilitro, fechou o diagnóstico de diabetes mellitus. Na ausência de sintomas, você precisa ter 2 alterações, né? Das 4 que eu vou falar a seguir. Ou uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, ou uma hemoglobina glicada, que é um outro exame de sangue, maior ou igual a 6,5, ou num teste de sobrecarga oral à glicose, né, que é um teste muito comum, que toda mulher, quando durante a gravidez deve fazer, né, toma um líquido bem doce, meio enjoativo. Se você, vou falar do critério que já existia, né, 2 horas depois de tomar a glicose, 75 gramas de glicose, a sua glicemia tiver maior ou igual a 200, também é um critério diagnóstico. E o que foi introduzido mais recentemente, a gente está falando isso de 1 ano, 1 ano e meio, é pós 1 hora, né? Então, você tomou a glicose, 1 hora depois você dosa, for maior ou igual a 209, também é um critério diagnóstico para diabetes mellitus. Então, lembrando que tem que ter 2 alterações, podem ser repetidas, né? Então, se você tem 2 glicemias de jejum alteradas, também fecha diagnóstico. Ótimo. Então, esse nosso bloco acaba por aqui. A gente volta daqui a pouco com outros temas sobre o diabetes. Fiquem com a gente, tem mais coisa por aí.